Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Olá, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCEAM, multou o prefeito de Parintins, Bi Garcia, em mais de 68 mil por irregularidades em convênios com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, durante a gestão de Oswaldo Saíde Júnior. A decisão também exige que ambos devolvam 1,8 milhão de reais por superfaturamento e outras falhas. Eles têm 30 dias para pagar as penalidades sob o risco de novas sanções e bloqueio de bens. Para mais informações, acesse agora mesmo poder.com. Até mais. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas. Nacional 190. Sabia que você poderia estar divulgando a sua empresa, o seu comércio, o seu estabelecimento aqui no programa Nacional 90, o melhor programa de polícia do estado do Amazonas? Você pode divulgar a sua empresa, o seu estabelecimento, a sua drogaria, o seu açougue, a sua pizzaria e a sua escola de cursos profissionalizantes. Eu garanto para você uma coisa, a sua venda vai crescer, vai subir igual balão. E olha, a nossa chefe do departamento comercial vai fazer um preço muito especial para você. Eu garanto que você vai ganhar muito dinheiro. É só ligar agora. 98465-7863. 98465-7863. Vem pra cá, vem divulgar aqui no Nacional 90 e você vai ganhar muito dinheiro. Seja muito bem-vindo ao Conversa Política. Eu sou Álvaro Corrado. O ensino superior na Amazônia tem sua cota própria de dificuldades, que inclui desde questões geográficas, que dificultam o acesso, até os recentes cortes orçamentários que afetam diretamente o dia a dia da educação pública no Brasil. A Amazônia é só mais um ingrediente nesta equação complexa de prioridades, com sua vasta extensão territorial e comunidades isoladas, necessita de soluções educacionais que atendam às suas especificidades. Será que a UFAM vem cumprindo essa missão? Além disso, existem as questões financeiras, de inclusão, de segurança no ambiente acadêmico, todas elas temas críticos que precisam de encaminhamentos. Superar esses obstáculos é crucial para garantir que a educação superior continue a ser uma ferramenta de transformação regional. Por esse motivo é que trouxemos aqui o reitor desta instituição, que tem mais de um século de existência, o Dr. Silvio Pulga. Vamos buscar entender o exercício constante de se adaptar e de inovar na oferta da educação de excelência. Seria a UFAM um oásis de conhecimento sobre a natureza dentro da selva de pedras da modernidade? É o que a gente confere agora. Professor, a Universidade Federal do Amazonas, o senhor está há 7 anos aí, completando 7 anos como à frente da universidade. É difícil fazer ensino na Amazônia? É um desafio, mas é um excelente desafio. O estado do Amazonas é um estado de dimensões continentais. E nossa missão é levar o saber não somente para o estado, mas também para a Amazônia. Nós atuamos via educação à distância no Acre, em Roraima,
com turmas específicas autorizadas pelo MEC no Sistema Universidade Aberta do Brasil. Quem atua é o nosso Centro de Educação à Distância. Mas também temos oferta de turmas dentro do estado do Amazonas. A logística da nossa região é uma logística diferenciada. Por exemplo, agora nós estamos enfrentando a estiagem, que coloca enormes desafios. Assim como também as grandes enchentes nos colocam enormes desafios. Mas nós percebemos lá na ponta, e eu estive, antes de ser reitor, como professor, ministrava aula no interior, a grande alegria de ver aquelas pessoas recebendo a universidade, os seus professores, e se dedicando, porque viam como uma grande oportunidade a Universidade Federal deslocar seus professores para a atividade de formação a nível superior. Então eu sinto que o desafio vem ao lado da oportunidade. E muitos de quem nós formamos ao longo desses anos, eu e meus demais colegas que atuaram nos mais diversos cursos, a gente vê que essas pessoas hoje, não só a nível local do município, mas também em outras esferas, conseguiram romper barreiras. Tá? Por exemplo, eu voltei recentemente de uma atividade em São Gabriel da Cachoeira, e ali havia representante da FUNAI, ex-aluno nosso em São Gabriel da Cachoeira, que hoje está em Brasília em cargo de direção. Então, uma alegria para nós, né, para a nossa UFAM, termos pessoas qualificadas localmente que também ascenderam a nível nacional e estão em postos de direção a nível federal. Eu perguntei isso porque a primeira coisa que a gente reflete sobre o ensino, ainda mais o ensino superior, é que a gente foi criado, vamos dizer assim, numa época em que isso era um sonho muito distante, né? Você ter municípios do interior com curso de nível superior. O normal era o jovem vir para a capital, ficava na casa do estudante ou na casa de uma familiar para poder fazer o seu curso superior, né? Isso hoje, vamos pensar assim, do ponto de vista social, já há uma mudança nas famílias no interior, eles já entendem a importância, por exemplo, do filho, ao invés de vir para cá estudar, estão preferindo, vamos dizer assim, buscar esse acolhimento ali nos polos do interior? Esse movimento que você coloca, ele acontece, mas o mais bonito na sua linha de raciocínio é a pessoa voltar para o seu município para atuar lá. Isso é muito bonito, porque ela agregou conhecimento, agregou valor e vai retornar para aquele local. Então eu penso que esse ciclo ele só se fecha quando há este retorno, né? Não que a pessoa não possa ir para qualquer outro lugar, é legítimo, não há dúvida disso, né? Mas a beleza desse movimento é quando há o retorno para o local de origem, né? E essa pessoa continua a atuar também como incentivadora de outros jovens que poderão fazer o mesmo caminho, caso o curso que está sendo oferecido não seja aquele que a pessoa queira fazer, mas que outros jovens também possam alcançar o nível superior. A UFAM tem mais de 100 anos, né? Exato. E, bom, é uma instituição secular, creio eu que tenha, assim, parte da vida de praticamente toda a sociedade amazonense, e alguém teve, de alguma forma, contato com um egresso ou um familiar que estudou na UFAM. E eu queria que o senhor fizesse uma reflexão de como hoje a UFAM se enxerga, qual é o tamanho da UFAM hoje, né, para a gente ter uma ideia, e como ela se enxerga nesse contexto do em relação ao crescimento de tantas universidades particulares. Isso é uma ameaça, isso não é, isso é bem-vindo. Como é que a universidade secular enxerga isso dentro do contexto da educação? Bom, uma vez eu pedi ao nosso departamento de engenharia que fizesse cálculos atuariais de todos os nossos prédios. Temos vários prédios na capital e no interior para ver pelo menos em números. Saber, né? E fazendo todos os cálculos, prédios, terrenos, enfim, a nossa marca atinge quase R$1 bilhão. Olha só. Não é um valor pequeno se você considerar o nível do Amazonas. A nossa folha de pagamento, a maioria são inativos, a nossa folha é 880 milhões. Então, digamos assim, patrimônio, nós temos, grosso modo, 1 bilhão, e folha, investimento e custeio, 880 milhões. Claro que esse valor, a cada ano, ele é crescido, evidentemente, né?
Então, a universidade ela tem uma força muito grande, muito expressiva. Isso é representado nos seus alunos, nos seus técnicos, nos seus docentes, tá? E nós precisamos fazer com que todas essas energias possam trabalhar numa só direção. Porque se você for perguntar de cada professor o que ele pensa da universidade, é natural que cada um terá um pensamento. Cada um vai achar uma coisa. Assim como o técnico, assim como o aluno. E é absolutamente normal isso. Porque a gente diz que é o universo, a universidade é o universo. Então, o universo é cheio de planetas, né, etc., estrelas, etc. Então, isso é normal para nós. Diferentes, inclusive. É, diferente. Em relação à mudança do paradigma do ensino, isso aconteceu ao longo dos anos, né? Nós não vemos como um desafio, nós entendemos ser uma oportunidade para nós, né? Até porque se você for nessas instituições, a maioria dos ex-alunos, etc., são egressos da UFAM. Então nós ficamos felizes de ver quando um ex-aluno nosso está ajudando também em outra instituição a formar pessoas também com qualidade. Então para nós isso é um motivo de alegria. Muito bom. Agora, a UFAM hoje, dentro dessa estrutura toda que ela hoje possui, ela enxerga que tipos de desafios? Ela pensa em crescer mais ou ela pensa em melhorar qualidade? Qual é, vamos dizer assim, o foco hoje de atuação, principalmente agora na sua gestão, claro, né? Bom, quando eu assumi em julho de 2017, a nossa nota global frente ao MEC era a nota 3, chamado Índice Geral de Curso. A maior nota nesse índice é 5. Então, na nossa gestão, nós avançamos para a nota 4. Né? Foi muito importante para nós. Eu estou falando da graduação somente. Tá. Então, avançamos para a nota 4 e estamos trabalhando... Isso é uma média de todos os cursos? Média né? de todos os cursos, É. Porque cada curso faz o ENAD, Sim. que é aquele Exame Nacional de Desempenho, e tem uma nota específica da prova, mais corpo docente, mais infraestrutura, não é uma nota isolada, mas o ENAD, a sociedade mais conhece. Então, temos notas que variam aí, mas a nossa nota global, ela subiu o nível. Certo. Nós hoje somos nota 4, no índice chama Índice Geral de Curso, IGC. Todo ano o MEC divulga o IGC. Mas estamos trabalhando pela nota máxima, que é a nota 5. Né? Hoje nós temos 1.200 docentes com doutorado na instituição, de 1.500 docentes. Então, avançamos muito ao longo desses anos, né? Um trabalho de 30 anos que a universidade investiu, mas hoje os nossos concursos são para doutores, via de regra. Então, quando uma pessoa se aposenta, o professor se aposenta, enfim, nós repomos a vaga com o professor minimamente com doutorado. Então, esse número só tende a crescer. Ou seja, aumentou o corte ali, a linha de corte, né? Exatamente. Né? Então, esse número tende a crescer. Agora, na pós-graduação, não há uma nota exatamente global, porque a nota é por curso de pós-graduação. Mesmo assim, nesse índice, nós crescemos. Então, quando eu assumi também em 2017, muitos dos programas de pós tinham nota 3, a maior nota é 7. Tinha a nota 3. A nota 3 é a nota inicial para o curso funcionar. Né? E nós invertemos isso e hoje a maioria dos cursos tem a nota 4. Para você conseguir a nota 7, é claro que há um longo esforço que envolve produção científica, tem vários requisitos que a CAPES, que é a agência reguladora, ela coloca. Mas temos curso nota 6, que é do Instituto de Computação, né? Temos cursos nota 5, e é claro que trabalhamos para ampliar novos cursos de pós-graduação para a comunidade e também para não só manter a nota, mas ampliar essa nota. Perfeito. E só um dado importante, hoje nós temos um mestrado em São Gabriel da Cachoeira, que nós oferecemos lá, os professores vão de Manaus, ministram as disciplinas, tá? Retornam. Nessa turma, nós temos, a maioria são de etnias, temos alunos Yanomami, temos alunos barés, enfim, e a prova foi feita na língua originária das etnias. Então, a prova do Yanomami foi feita em Yanomami, e tivemos lá o tradutor, né, enfim, equipe, que traduziu a prova e para a correção da banca examinadora. Você acha que hoje a UFAM
tem uma relação intrínseca com as questões da Amazônia, mais propriamente dito? Porque, assim, quando a gente fala de cursos de formação, administrador é um administrador, né? É padrão. Mas, por estar na Amazônia, por ser da Amazônia, há vamos dizer assim, um estímulo, um direcionamento para que todos os cursos tenham, de alguma forma, toquem um pouco nas questões da nossa região? Sim, porque nossos professores, os nossos currículos, eles têm uma margem, né? O currículo é padrão, certo, porque isso é a Diretriz Nacional Curricular, o DNC. Mas os currículos têm uma margem percentual em cada um que permite você introduzir disciplinas ligadas à realidade local. Então, por exemplo, no curso de economia, você tem formação econômica da Amazônia, que lá no Nordeste, formação econômica do Nordeste. Então, tem um escopo que é possível fazer isso e as diretrizes curriculares permitem. Então, aonde nós podemos fazer essa aproximação, nos nossos cursos de graduação, nós fazemos, nas mais diversas áreas, porque as realidades são distintas. Por exemplo, a saúde. Como é que um aluno de medicina ou de enfermagem, qualquer área da saúde, vai sair sem conhecer minimamente, não estou falando que ele é obrigatório na totalidade, a saúde indígena na nossa região. Né? Dificuldades, a forma como chega, como se faz. Né? Ou as doenças tropicais, que nós só temos aqui. Né? Então, o pessoal da área da saúde tem o mínimo, estou falando no mínimo entre aspas, porque tem pessoas que aprofundam mais, o conhecimento das saúdes tropicais, que é diferente em outras regiões do país. Então, a universidade, nos seus currículos, ela faz essa aprimoramento, né, desse conhecimento, e eu não tenho a menor dúvida de os alunos que nós formamos em todas as áreas do conhecimento, eles têm apropriação ao conhecimento amazônico, dentro, é claro, da grade curricular. E um detalhe, foi aprovado desde o ano passado, que isso também é uma novidade, 10% das disciplinas podem ser de extensão, é a chamada curricularização da extensão. A extensão é atividade extra-classe. Pois bem, então hoje os nossos alunos têm a oportunidade a mais de estar em contato com a sociedade, em contato com a comunidade. Por exemplo, o curso de medicina, muitos anos atrás, criou o internato rural. Certo. Foi uma luta do saudoso professor nosso, Mena Barreto Segadilha França. Tá? O internato é ininterrupto, desde lá existe até hoje. Mas os alunos de outros cursos que não têm o internato, mas agora têm a oportunidade, não com esse nome, de estarem na ponta, na prática, dialogando com a sociedade, atuando na sociedade, nos projetos de extensão. Muito bom. Queria que o senhor falasse um pouco agora sobre esses polos. Né? Eu acho que essa talvez seja uma grande diferença, porque um polo, você falou agora, um polo de uma universidade federal lá em São Paulo, num município do interior, é uma realidade. Agora, um polo num município no interior da Amazônia, creio eu que sejam diversos desafios para você viabilizar a existência, mas acima de tudo o funcionamento do dia a dia disso, né? De energia elétrica, água, mantimentos, agora a internet, né? Eu queria que o senhor falasse se esses projetos que já estão implantados, salvo engano são 5, né? O senhor vai poder detalhar um pouco mais, se eles são projetos exitosos na avaliação da instituição e se eles realmente estão cumprindo um propósito importante. Bom, a universidade, ao longo dos 30 anos, ela herdou do projeto Rondon, um projeto que aconteceu na década de 70, onde os alunos iam conhecer o interior do Brasil, conheciam o interior do Brasil. Né? E nós herdamos estruturas do projeto Rondon aqui no Amazonas, né? Em Parintins, né? Em Benjamin Constant, em Humaitá, né? Em Itacoatiara. Coari não, porque foi onde a universidade começou a sua atividade independente do Rondon. Né? Coari foi um pouco diferente por conta disso. Mas foi esse movimento. Então, aonde nós herdamos as estruturas do Rondon, com o passar do tempo, elas foram transformadas em unidades acadêmicas. Então, o que é uma unidade acadêmica para nós? É um local onde nós temos concursado professores, técnicos, temos alunos que fazem nossos processos seletivos e temos uma estrutura com prédios próprios que foram construídos. Então, cada unidade tem um diretor, que é a pessoa que
nos representa lá na ponta, e ter as estruturas próprias que são definidas no nosso regimento, no nosso estatuto. Recentemente, o presidente da República anunciou 10 novos campi no Brasil. E na região norte foram 2, sendo um em São Gabriel da Cachoeira. Então, agora nós temos, perante o MEC, nós temos 5 unidades acadêmicas e um campi em São Gabriel. Qual é a diferença? Qual é a diferença? É que o campi, num primeiro momento, ele não tem essa estrutura de docente, nem física, nem de docente próprio, nem de TAI próprio, né? Que aí exige o que nós chamamos de código de vaga. Só com código de vaga que possamos fazer o concurso para a ocupação dessa vaga. Mas temos um campi. Então, nós já temos um terreno em São Gabriel e agora estamos esperando a liberação do orçamento para que a gente possa fazer a licitação e, posteriormente, a construção do prédio lá, que é um prédio que nós chamamos de padrão FAM. O que é padrão FAM? É um prédio com um térreo e 3 andares. É uma construção verticalizada, porque nós entendemos que assim a gente ajuda a preservar o meio ambiente, utilizando a menor área possível, né, para essa construção. Então, nós vamos ter um prédio padrão FAM. Mais recentemente ainda, após esse anúncio, né, que também para nós foi uma notícia que foi importante, o MEC inaugurou um conjunto de audiências públicas, não só no Amazonas, mas em todo o Brasil, para fazer as oitivas sobre o que ele chama de universidade indígena. Esse é o convite, né? O MEC chama para a audiência pública sobre universidade indígena. E agora, né, no último dia... E qual a ideia aí? A ideia é que seja a universidade, ela tenha... Claro, a ideia da universidade como nós conhecemos, mas com outra feição, né? Então, vou dar um exemplo como nós atuamos em São Gabriel na graduação. Nós temos a licenciatura intercultural indígena. Perfeito. Como funciona? Com os chamados cursos pós-feito. O que é um curso pós-feito? Uma disciplina, vamos pensar, agricultura. Tá? A nossa é diferente dos indígenas. Né? A nossa, o que eu digo, é ocidentalizada, a tradicional. Né? Então, no curso pós-feito, o professor reúne com os alunos, discute a metodologia, discute o que seria um plano de ensino, e a partir dali ele monta um curso, agregando o saber tradicional, né, com outros saberes. É quase como uma formalização daquele saber que está só na cabeça, digamos assim, dos povos mais originários. Exatamente, exato. Então a gente faz o curso pós-feito. Então nós oferecemos lá na ponta, em São Gabriel, e aí depois a gente leva aos nossos conselhos para a aprovação dessa matriz curricular, né? Porque Perfeito. Também é um regulamento que nós temos. Vira um currículo depois. Vira um currículo depois, né? E, então, o que eu vejo, uma das coisas, claro, vai ter muito debate ainda sobre isso, estou dando um rápido exemplo da nossa experiência. Sim. Pode ser até que existam outras experiências, né, que a gente não conhece, e outras universidades também trabalham com educação indígena no resto do Brasil, porque todo o Brasil tem áreas indígenas, então tem outras experiências também. Mas essa nossa é uma experiência muito interessante, e a gente imagina que nessa universidade terá os currículos de cursos, como devem ser, mas com esse foco, com esse olhar, com essa expertise voltado para o aluno indígena. Agora, interessante porque São Gabriel é uma região, talvez a maior população indígena do estado. Do Brasil. E do Brasil também, do Brasil, né? Do estado do Brasil, correto. Exatamente. E a partir desse paradigma, creio eu que a gente vai viver, de repente, um momento bem diferente na formação social daquelas pessoas ali, né? Vai ter um impacto muito grande, né? Qual é a expectativa da universidade nesse sentido? Olha, nós atuamos lá há mais de 30 anos com os nossos cursos de graduação. O primeiro foi filosofia, que a universidade levou. Né? Na época, o grande idealista era o professor Paulo Pinto Monte, que também nos deixou, nos partiu. E ele foi o pioneiro a levar o curso de filosofia. Depois vieram outros cursos, geografia, ciências sociais. Foi o tempo que o governo, em parceria com a UFAM, levou cursos de licenciaturas, letras, biologia, química, matemática, enfim.
E depois, né, o próprio governo federal criou um programa chamado PAFO, que é um programa de formação de professor, que também formou pessoas. O PAFO existe atualmente em todo o Brasil, né? É um programa do governo federal. Então, temos pessoas formadas lá. Essas pessoas que já estão formadas, né, muitas delas, claro, estão na estrutura do município ou na estrutura do estado, concursados, muitos são professores, né? E outros também tiveram a oportunidade de, enfim, temos, só para você ter ideia, tem pessoas desta primeira turma, que hoje são doutores, professores com doutorado e atuam em outras universidades do Brasil. Né? Lá, formado lá, indígenas formados lá, em São Gabriel da Cachoeira, isso há 30 anos atrás, hein? Mais de 30 anos atrás. Então, vejam, como muda, né, o conhecimento. Exatamente. Agora, a instalação desse campi, o que ele vai agregar, o que ele vai trazer ali de mudança dessa realidade que já existe? Exato. Nós entendemos que a partir do momento que nós... Veja, isso que eu disse lá, olha, quando a gente não tinha nem um tijolo, nós já fizemos muita coisa, digo, a instituição fez muita coisa, você imagina no momento que nós tivermos um prédio próprio, não é? Vamos poder fazer muito mais. Concursos próprios lá, porque hoje qual é o mecanismo? Eu tenho que levar professor e trazer professor. Isso aí é uma despesa. Né? Leva, traz, etc. A partir do momento que eu tenho o curso lá, com o professor lá, né, isso muda radicalmente. Porque eu posso ampliar a oferta de cursos. Da sequência, e né? Dar esse sequenciamento que você bem coloca. Né? Porque hoje eu termino o curso, eu formei. Ponto. E aí, qual é o próximo desafio? Essa é uma questão que está colocada. Não, a partir do momento que tem o campus lá, não. Você vai ter... Agora, é claro, lá eles vão, no meu juízo, né, entender também o que é mais importante, porque também não pode saturar o mercado local, né? Quer dizer, sempre ofertando o mesmo curso, vai chegar um momento que o mercado local fica saturado. Então, também é uma discussão local que isso terá que ser feita no momento apropriado. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Olá, o TCU multou em 30 mil o prefeito de Fonte Boa, Gilberto Lisboa, e o secretário de Saúde, José Raimundo Guimarães, por não responder a pedidos de informações sobre o uso de recursos do orçamento secreto. A multa foi decidida no último dia 14 de agosto e os gestores foram inabilitados para cargos em comissão na administração federal por 5 anos. Fonte Boa recebeu 7,9 milhões para a saúde em 2022. Para mais informações, acesse agora mesmo poder.com. Até mais! Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas. Nacional 190. Sabia que você poderia estar divulgando a sua empresa, o seu comércio, o seu estabelecimento aqui no programa Nacional 90, o melhor programa de polícia do estado do Amazonas? Você pode divulgar a sua empresa, o seu estabelecimento, a sua drogaria, o seu açougue, a sua pizzaria e sua escola de cursos profissionalizantes. Eu garanto para você uma coisa, a sua venda vai crescer, vai subir igual balão. E olha, a nossa chefe do departamento comercial vai fazer um preço muito especial para você. Eu garanto que você vai ganhar muito dinheiro. É só ligar agora. 98465-7863. 98465-7863. Vem pra cá, vem divulgar aqui no Nacional 90 e você vai ganhar muito dinheiro.
Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Só queria entrar um pouquinho mais agora na parte, vamos dizer assim, do funcionamento das universidades federais, né? A gente vive uma eterna discussão de acabar com a universidade federal, não acabar com a universidade pública, fica aquela guerra toda. A verdade é que a universidade federal está aí, né? Mas existem uma série de assuntos transversais que são, vamos dizer assim, próprios da existência da Universidade Federal. Eu queria falar primeiramente sobre esse debate que existe hoje de abertura de universidades com parcerias no setor privado, né? Essa ideia de você ter privatizações ou parcerias privadas com as universidades federais. Como é que o senhor enxerga esse debate acontecendo hoje, no âmbito de hoje? Bom, primeiro, quando a Universidade Federal, uma universidade surge, não é o nosso caso, que nós somos mais antigos. Sim, sim. Ela nasce com recurso público, né? A origem dela é pública. O que não a impede, e até porque não há legislação impeditiva dela fazer parceria com qualquer outra universidade. Não no sentido de vagas de graduação ou de pós. Ela pode ser parceira em projetos de pesquisa, ela pode ser parceira em projetos de extensão, resguardada a sua natureza de instituição pública. Ou seja, quase uma relação de soberania, né? Mantendo a soberania de cada uma, né? Exato. Desculpa, eu vou ser mais... Mantendo a autonomia de cada uma, mas a sua linha de raciocínio é essa, manter a autonomia. Mas não dá para dizer assim, olha, esse é um curso de graduação onde temos X vagas públicas e X vagas privadas. Não há isso. Agora, parceria, não há problema, claro, tem todo regramentos, etc., e isso se faz, né? Com empresas, inclusive, nós temos experiência, o FAM tem vasta experiência de parcerias com empresas, né? Com empresas internacionais, globais, players globais. Nós temos parceria. E funciona. E funciona. Ajuda. Ajuda e funciona, né? E temos recentemente recebemos uma visita, né, desses players, né? Inclusive eles querem continuar numa outra perspectiva, claro, em relação a esse acordo que fizemos foi há 5 anos atrás, era um outro mundo tecnológico, agora vem outro. Então, né, o que fizemos foi aprovado em uma reunião aberta, pública, né? Isso me deixou muito feliz, né, porque veio os players, né, os dirigentes globais estiveram aqui, disseram, globais que eu digo da empresa, né, disseram isso. Então, para nós isso não há dificuldade nenhuma, né, desde que seguido todos os regulamentos que temos da instituição e também dos órgãos de controle, que temos também, que somos submetidos. Mas para nós não há nenhuma dificuldade em relação a isso. A gente vê também uma outra discussão interessante, sobre a questão da nomeação dos reitores, sim, né? Aquela ideia de que, por que não a eleição direta, por que a necessidade de nomeação? Hoje, como é que funciona, primeiramente, para o pessoal entender, a escolha do reitor da Universidade Federal e qual é o seu entendimento? O que o senhor acha que seria o modelo, vamos dizer assim, mais agradável, democrático, ou se o modelo atual corresponde bem ao propósito? Bom, a universidade, desde 1997, a regra é que tem que ser um professor, no mínimo, com doutorado. Pronto. Titulação mínima de doutor, seja para reitor ou para vice-reitor. Antes não existia isso. Pois bem, não importa se ele pode ser até um recém-ingresso,
mas tem que ter a titulação mínima de doutor. Então, isso é uma coisa que mudou de 97 para cá. Essa é a primeira coisa. Isso vale para todas. Um critério, né? Tem que ser o doutor, né? Isso vale para todas. Pois bem, então, a regra diz, e ela não está revogada, né? Ainda há um debate sobre isso, mas isso estou falando que está escrito. Vigente é o que É o vigente, que há uma lista tríplice, que é feita pelo Conselho Universitário, que é a nossa instância máxima, e essa lista é encaminhada ao Presidente da República, que tem a prerrogativa constitucional de fazer a escolha de um dos 3 nomes que estão ali na lista. Mas não tem votação, não tem eleição? Então, deixa eu... É só para explicar. Como é que chega nesses 3 nomes, né? Vamos lá, é o seguinte, a rigor, o termo eleição... Não existe. Não existe, é uma consulta. Perfeito. Tem universidades que usam até o nome de pesquisa. Tem vários exemplos, né? Então, se faz uma consulta, né? No nosso caso, da UFAM, a consulta é paritária. Então, o segmento aluno, o segmento docente, o segmento TAI tem o mesmo peso na consulta. Né? Por quê? Eu vou explicar. Então, imagine se fosse o peso 7 para o professor, 1,5, né, para cada outro segmento. Então, aqueles que os professores escolhessem seriam o reitor. Seriam reitores. Né? Mas aí o entendimento, depois de um amplo debate, já havia muitas consultas, que é paritário. Então, o segmento docente vota, o discente vota, o TAI vota e tem o mesmo peso. Perfeito. E daí faz o primeiro, o segundo ou terceiro. Geralmente temos 3 candidatos, então... Os 3 acabam... Fica só numa sequência de quem teve mais... Exato. Indicação, vamos dizer assim, para não dizer voto. Exatamente. Aí, fechado esse ciclo, esses nomes são encaminhados ao Conselho Universitário. O que é que diz no Conselho? Aí tem a regra geral. Né? E quem é o Conselho? O Conselho é formado por professores, técnicos e alunos. Tá. No caso, os professores, temos 2 categorias. Os diretores de unidade, que são membros natos, né? E os representantes docentes eleitos pela unidade. Cada unidade acadêmica elege por 2 anos um docente que participa. Para o Conselho. Para o Conselho. Os representantes dos TAIs, que são os técnicos, e os representantes dos alunos. Então, e 2 membros externos. São eleitos pela comunidade. A sociedade. Se inscreve e tal. E aí esse é o nosso Consune, né? Do qual eu faço parte como presidente do Consune. Como atual reitor. Né? Presido o Consune. Então eu presido o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão, o Conselho de Administração e quando o Conselho Diretor reúne, que é uma vez por ano, para apreciar as contas e, enfim, encaminhar isso ao MEC, também esse é o único que é uma vez por ano apenas, o Conselho Diretor da FUA, que é a nossa mantenedora. Aí depois vai para o Conselho. A regra diz que lá a votação é feita no regime 70-15-15, lá no Conselho. Né? Mas nunca tivemos, na nossa história, eu não posso aqui me referir a outras universidades, certo. Nunca tivemos problema em relação a isso. O Conselho recepciona a lista e, nessa proporção de 70-15-15, como manda a legislação, referenda aqueles nomes com proporção de votos por setor. E aí a lista é feita e encaminhada ao Presidente da República. Até hoje, na nossa história, nunca tivemos problema na nomeação. E a indicação do presidente, a escolha desse... Pois é, como nós nunca tivemos esse problema, então é difícil dizer onde está o problema. Mas o que eu vou dizer agora para você... Conceitualmente, pelo menos. Veja, qual seria um óbice? Qual seria um óbice? Né? É algum processo que a pessoa responde? Enfim... Mas nunca tivemos esse problema. O senhor quer dizer que, na prática, a nomeação acaba seguindo a sequência de quem no teve caso a escolha, né? Sempre seguiu quem sempre foi mais... seguiu. Então, assim, não há uma possibilidade, não houve, pelo menos até então, possibilidade de discussão em torno dessa escolha. Agora, né? o fato novo que eu preciso acrescentar, né? Até recentemente, eu fazia parte da diretoria da Associação de Reitores, chamada Andifes, que é a nossa associação... No Brasil. De reitores das federais. Das federais, claro. E aí,
há um projeto de lei tramitando, ainda não está aprovado, ele está sobrestado porque um deputado pediu vista na comissão lá específica, onde esse projeto diz o seguinte, que não seria mais uma lista tríplice, e apenas vai o nome, esse primeiro, O nome que foi... vai o nome e aí o presidente sanciona e encerrou o processo. Então, pode ser que daqui a um ano ou menos, não sabemos, a questão da lista tríplice ela deixe de existir mesmo, né? E passe a ser o nome que foi eleito na consulta e referendado no consune seja o nomeado. Tá? Perfeito. Outro assunto, professor, que a gente ouve muito, e eu queria entender como é que isso está funcionando para o FAM, é a discussão de corte ou não corte, contingenciamento de orçamento, não corte. Eu sei que isso é um drama, né, para todo reitor, porque, aliás, para todo mundo que está no setor, atuando no setor público, o orçamento sempre é uma preocupação primeira, né? Você ter dinheiro para realizar as coisas. E eu queria que o senhor falasse um pouco qual é a realidade, porque a gente ouve muita coisa. Há corte, não há corte, esse corte prejudica, como é que está a situação hoje em relação a essa relação com o orçamento público? Esse é um tema recorrente na instituição e nas universidades. Nós, na Andifes, eu estava até recentemente na diretoria, nós apresentamos uma proposta de suplementação orçamentária de 2,5 bilhões de reais. Esse número é um número que nós chegamos a partir de estudos das nossas comissões técnicas da Andifes, temos, e que mostrava que esse número, se aprovado, ele seria um número justo para que nós pudéssemos manter nossas atividades de ensino, pesquisa, extensão, etc., sem grandes percalços. Não é? Com segurança. Com segurança, com segurança. E é claro que ao longo desse período, nós tivemos muitas gestões junto ao MEC, né? Junto à própria Presidência da República. Nossa diretoria foi recebida pelo presidente. Nós tivemos uma audiência de 2 horas com o presidente Lula. Eu tive a oportunidade de falar pela região norte, colocamos a questão que nos envolvia, a questão geral, evidente, eu não falei da UFAM específico que não cabia, eu falei de uma questão geral. Posso dizer, questão do custo amazônico, que é um diferencial nosso em relação às outras universidades. Você acabou de citar a questão dos professores indo e voltando para São Gabriel. Exatamente. Então, nas nossas co-irmãs também, no Pará, enfim. Então, na minha fala, eu falei do custo amazônico e coloquei isso como uma bandeira, que é nossa, inclusive, dos reitores da região norte, para que tivéssemos essa reflexão ali, que foi um momento importante, eu entendo que foi. E, posteriormente, o próprio presidente chamou todos os reitores das federais e dos institutos federais, né, que não é a mesma associação, lá é o CONIF, a associação dos nossos colegas dos institutos, e para fazer anúncios, né, que foram importantes para nós, ao longo desse exercício de 2024. No próximo orçamento, que é o orçamento 2025, e deve ser encaminhado ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto, isso é mandatório, é constitucional, né, nós imaginamos que na PILO, o projeto de lei orçamentário para 25, né, haja também uma recomposição mais forte dos orçamentos das universidades e, claro, isso dá tranquilidade ao gestor de operar o próprio sistema, né? Porque nós temos contrato, por exemplo, segurança, né? Uma coisa é a segurança patrimonial, né? Que é uma vigilância presencial. Outra coisa é a vigilância digital, que também é outra sistemática. São custos diferenciados. Serviço de limpeza, né? Tem vários serviços que a gente precisa da instituição. Tem reajuste de contrato, tem pactuações que são feitas, né? O nosso sistema de restaurante universitário também, temos os nossos restaurantes, seja na capital, seja no interior, bolsas que temos. Hoje a nossa bolsa é R$700,
toda a bolsa da instituição, eu igualei isso, não há mais nenhuma diferenciação. Tá? Antigamente nós tínhamos diferença, nós igualamos. Então, hoje, o aluno que faz monitoria, pesquisa, extensão ou qualquer outra bolsa, o valor é o mesmo, é R$700. Tá? Então, também é um desafio para nós, né? Manutenção. Mas hoje, só para a gente entender, hoje o impacto do corte é de quanto? Ou não teve? Para o Amazonas assim, não teve? Como é que nesse momento, o corte que está anunciado não atingiu o MEC. Entendi. Nesse momento que eu estou falando com você. Então, não posso dizer... Não, mas no passado, esses últimos anos, 2, 3 anos... Ah, sim. Nós tivemos, sim, problemas. Vários contingenciamentos. Mas o que é que eu sempre disse e vou dizer a você, porque eu nunca disse ao contrário. Não tem o porquê dizer o contrário. Toda vez que era anunciado um corte ou um bloqueio, porque são diferentes. Corte é assim. Olha, você tem a receber... Números, você tem que receber o FAM, você tem que receber 30 milhões, você não vai receber mais. Vou pagar 10, 15, 20. Ou zero. Ou não vai pagar nada. Isso é um corte. Certo. E não recebe mesmo. Nem e não recebe. Não recebe, isso é um corte. Nossa, é cruel, né? O bloqueio não. O bloqueio é assim, eu vivi as duas modalidades. Bloqueio é o seguinte, olha, reitor, a partir de hoje está bloqueado. Mas vai ser desbloqueado. Em algum momento. Em algum momento. Então, né? Segura aí, mas o dinheiro ainda é seu, né? E agora, atravessar esse deserto é que é o desafio. É isso que eu queria entender. Mas o que eu fazia? Pois eu posso te explicar, porque eu sempre disse isso. Viveu isso. Vivi isso. Então, o que eu fazia? Eu chamava, quando tinha um anúncio, eu chamava nossas equipes técnicas, né? Na Pró-Reitoria de Administração, na Pró-Reitoria de Planejamento, né? São pessoas altamente preparadas, experientes, né? Bem como os dirigentes das pastas, né? Então, o que nós fazíamos? Nós fazíamos o remanejamento orçamentário, no que era possível ser feito. Nós remanejávamos. Então, o que acontecia? A história do lençol, né? Tirava daqui, a gente remanejava. Então, no que a gente remanejava, a gente conseguia fazer com que a máquina ela pudesse rodar. Ou então, por exemplo... uma atividade que ia ocorrer agora. A gente chegava com o professor e, claro, nossas pró-reitorias, podemos adiar essa atividade por causa disso? Podemos. Então, a gente remanejou muita coisa. Então, com essa estratégia, nós conseguimos, digamos assim, passar pelo... Não é que o problema não existiu, mas nós conseguimos passar pelo problema, né, sem que ele paralisasse. Por exemplo, eu nunca disse, olha, o ar-condicionado lá será fechado por causa disso. Nunca houve isso. O RU vai ser fechado. Nunca houve isso. Né? Porque a gente fazia os remanejamentos e dialogava com as pessoas. Isso é gestão, né? Eu penso que é o mínimo que tem que ser feito. Né? Não que nós concordássemos, mas é o mínimo que tem que ser feito. De diálogo, etc, etc. Eu mesmo, numa desses anúncios lá atrás, eu peguei o avião e fui a Brasília. Isso aí. Na época eu fui, eu digo, peraí, vamos lá conversar, né? Porque é conversando que a gente vai buscar o entendimento, etc. Então, assim, é claro que nós queremos mais recursos, tanto é que depois eu assumi, de volta a dizer, a diretoria da Andifes e a nossa gestão, que acabou, né, lutamos, posso dizer com muita tranquilidade, bravamente, arduamente, né, pela viabilização de recursos para as instituições. Então, em nenhum momento nós fugimos aos nossos princípios, nunca. Mas é claro que nós temos que entender que, primeiro, que o orçamento é uma peça que sempre será disputado. Não estou falando só de universidade. É tudo, né? É tudo. É uma peça que é objeto da disputa. E no caso da federal, é do Brasil. É do Brasil. Então, é objeto de disputa, que é legítimo nas democracias. Né? É legítimo. Né? Você vê nos Estados Unidos, quando não aprovam o orçamento, eles têm um termo técnico, tipo paralisa o país, né? Eles têm um termo técnico. Então, e a população sente imediatamente, né? Porque só funcionam os serviços essenciais. E por quê? Porque lá, né, na sua lógica, né, o Congresso deles não chegou a um consenso em relação àquele tema, né, do orçamento do Estado. Né? Enfim, mas o que eu quero dizer aqui a você é o seguinte, independente dessa disputa,
que é natural, né, cabe ao gestor, né, ele buscar, dentro da gestão pública, no nosso caso, né, dentro das ferramentas que existem, etc., os meios necessários para que a instituição possa se manter, né, funcionando, e foi isso que eu e a minha equipe buscou fazer. E ouvindo o senhor falar, o que a gente consegue compreender é que ela não é uma, vamos dizer assim, uma questão específica de governos, né? Ela é parte do processo da existência do modelo como se funciona a máquina pública, né? E, assim, erroneamente, às vezes a gente fica tentando associar isso essencialmente a uma gestão ou a outra gestão. Pelo que eu entendi, isso é uma coisa que corriqueiramente ou pontualmente vai uma hora ou outra acontecer, independente de quem está na frente. O que seria, vamos pensar, o que é que seria o ideal? Eu vou dizer o que defende os fóruns de educação. 10% do PIB para educação. E pronto. Ponto. É o que está escrito lá. Vamos imaginar que isso fosse uma verdade ou uma realidade, né? Sim. Qual seria a sua pergunta? Seria o contrário, dizer assim, reitor, a UFAM recebeu quanto? 2 bilhões de reais. Então, esses prédios, você entendeu? Sim, sim. Né? Muda a ótica. A ótica. Porque é 10% do PIB para a educação, dos seus mais diversos níveis. Né? Então, quando a gente pensar o contrário, aí sim, eu te digo, a resposta fica mais evidente. Né? Mais clara. É claro que nós buscamos recursos, também nós temos que pontuar com qualidade na aplicação, com transparência, não é um recurso pelo recurso, com qualidade, com transparência, uma série de coisas. Projetos, né, relevantes. Exatamente. Que entreguem alguma coisa. Né? Exatamente. Então, quanto a isso, nós temos essa tranquilidade em relação a esse tema. Né? Porque a luta, veja bem, repetir, nós lutamos por recursos para a educação superior, não há dúvida nisso. Sempre lutamos. Enfrentamos os problemas, né, sem levar a nossa comunidade aquele desânimo. Ao sofrimento. Dizer, olha, vai desligar o ar, Não, isso não. Como é que a gente fala? Criar uma espécie de clima de medo, né, de tensão. Né? Não, isso não tem isso necessidade, não. Né? É isso que você quer dizer. Né? Não, eu preciso dizer assim, olha, nós estamos trabalhando, como eu sempre digo, independente de orçamento, nós estamos trabalhando para resolver o problema. E só vamos resolver em parceria com todos os atores que envolvem a instituição, que todos são importantes. O sindicato é importante, a Associação dos Professores é importante, o Diretório Central é importante. Pensamos igual? Nem sempre pensamos igual. Né? Temos nossos pontos de vista, cada um tem o seu ponto de vista. Mas é esse conjunto, é esse coletivo que faz a instituição avançar. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o ImediatoOnline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Olá, faleceu nesta quinta-feira, dia 15, Mário Expedito Neves Guerreiro, aos 103 anos. Último pracinha do Amazonas, ele lutou na Segunda Guerra Mundial e recebeu condecorações como a Medalha de Campanha. Após a guerra, contribuiu para o desenvolvimento econômico do Amazonas, atuando em cargos importantes como presidente do Banco do Estado do Amazonas e fundador do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas. Recentemente, era sócio da Guerreiro Administração e Participações Limitada.
Para mais informações, acesse agora mesmo poder.com. Até mais! Agora há pouco o senhor falou sobre a questão da segurança, segurança eletrônica, segurança... E aí eu me lembrei, né, que a gente, vez ou outra, ouve, né, o debate sobre a falta de segurança ou o que precisa ser melhorado na segurança no campus, né? Como é que... Porque isso normalmente é uma discussão do setor público, tipo prefeito e tal. Isso hoje já faz parte da pauta do reitor da universidade? Sim, faz parte da pauta. É uma preocupação? Sim, é uma preocupação porque eventos aconteceram dentro do nosso campus. E nós imediatamente, inclusive, fiz questão de publicizar isso no nosso site, solicitamos a vinda da Polícia Militar do Estado para um diálogo. Fizemos o registro desse diálogo, né? Buscamos fortalecer ações extramuro, fora do nosso campus, né? Porque é uma área muito grande e é uma área de certa forma fácil acesso externo. É um oásis aquilo aí, né? É um oásis no meio da selva de pedra. Né? Reunir com os comandos operacionais, também fizemos registros à época, etc. Né? Mas é um desafio permanente. É um desafio permanente dentro da instituição. Então, está no nosso, como a gente diz, radar essa questão. Temos uma comissão interna que trabalha nesse tema. Mas já se chegou a um entendimento do problema? Tipo assim, a origem, por que acontece? Não, olha só. Olha só, quais são os fatos mais corriqueiros nesse momento, nos últimos meses? Na Avenida Rodrigo Otávio, sim, entre o Japim e ali a entrada do campus, né? Nesse intervalo, nos últimos meses aconteceram eventos, né, lamentáveis, de assalto em ônibus. Isso, fora, né? Fora. Certo. Mas como geralmente no entorno da UFAM, se divulga que é na UFAM. Ah, sim. Não é na UFAM, né? Não é dentro da UFAM. Aconteceram eventos dentro da UFAM. Poucos. Mas se você observar as notícias numa linha do tempo, você vai ver que é ali, nesse intervalo, fora. Mas quando, né, quem fez o malefício se evade, ele entra no campus. E a polícia depois vai lá e prende. Então, quando se lê rapidamente, parece ser... Aconteceu na UFAM. A maioria não é na UFAM. Mas o reitor não dá para vir dar uma entrevista todo dia para falar disso. Mas existe. Então fica parecendo que aconteceu lá dentro. Perfeito. Lá dentro nós temos o nosso corpo de vigilantes, efetivos na nossa instituição. É bom lembrar também que desde década de 90, com a terceirização, nós não concursamos mais pessoas para a segurança. Às vezes as pessoas me reclamam. Está faltando mais... mas não há mais concurso para o setor de segurança. Não é só na UFAM, é toda a universidades federais. Então, isso é bom que se diga também. Sim. Então, mas o nosso corpo de seguranças estão lá com toda a sua experiência, trabalham 24 horas. Né? Eu já recebi situações que não é esse caso, mas recebo a qualquer hora, né? Pelo WhatsApp, fotos, imagens, etc. E são realmente pessoas que têm uma experiência muito grande na instituição, fora a nossa segurança patrimonial que também temos lá. Então eu digo a você, sempre tomamos providências em relação a isso. É claro que esse não é um problema exclusivo nosso, sim, mas nós atuamos para que ele, junto com as autoridades e junto também com nossos limites institucionais, eles têm um combate permanente da nossa parte. Já que a gente está falando meio que de uma ideia de prefeito dentro do conceito de universidade, né, que gere ali segurança e tal, o reitor também ele tem preocupações com obra física,
construção, porque isso é uma coisa muito do setor público, né? O prefeito, o governador, está preocupado em fazer rua, fazer... O reitor, não só na preocupação do ensino, da extensão, de programas, etc., ele também é uma pessoa que tem que estar preocupada com questão de obra? A universidade, ela nunca para de crescer. Nenhuma delas para de crescer. Então, nesse momento, eu tenho obras em andamento na capital e no interior. Elas são frutos de emenda parlamentar, outras são frutos de recursos que vêm do MEC. Recentemente, o presidente da República anunciou o PAC da Educação para obras. Então, nós temos o nosso conjunto de obras que agora serão retomadas para que elas possam ser concluídas. E digo a você que hoje nós temos uma estrutura, nesses anos que nós trabalhamos, já bem renovada, e temos prédios de faculdades que estão em construção, vou dar um exemplo, a Faculdade de Odontologia, é um prédio que fica ali na Avenida Airão, né, há mais de 40 anos. Sim. Faculdade de Odontologia tem a maior nota no ENAD, tem mestrado, tem doutorado, são cursos muito bem avaliados, e lá dentro do campus está sendo construído um novo prédio da Faculdade de Odontologia. Que vai mudar para lá. Vai mudar para lá. Então você imagina, se naquela estrutura, que hoje vamos chamar de antiga, mas quando começou não era. Sim. Eles já fazem um trabalho, os meus colegas da FAO, os técnicos, nossos alunos, fazem um trabalho de excelência. Então você imagina numa estrutura de um prédio de 1 térreo e 3 andares, né? Então aí nós vamos ter mais excelência do que já temos. No caso da Odonto. A Faculdade de Psicologia também não tinha prédio próprio quando eu assumi. Coloquei como prioridade. Hoje a Faculdade de Psicologia também é esse mesmo padrão. Prédio próprio. Então, nós buscamos dar as condições necessárias na infraestrutura da instituição, e é uma preocupação permanente. Isso aí vai mudar reitor e outras obras virão. Está sempre fazendo. Né? Exatamente. Agora, e os prédios históricos? Assim, a universidade tem um olhar diferente para eles? Eu vi um movimento recente agora, o pessoal da Jaqueira ali e tal. Como é que é o tratamento da universidade? Porque é uma instituição secular, né? Então, tem coisas que, como você falou, você vai renovando, mas a história vai ficando ali, né? Bom, primeiro o meu respeito ao movimento Salve a Jaqueira. Ele é formado por egressos da Faculdade de Direito que estudaram no antigo prédio situado na Praça dos Remédios. E esses ex-alunos, né, que hoje estão em postos estratégicos no nosso estado, nutrem por aquele prédio, por aquela edificação, um carinho, um respeito e, claro, né, buscam que ela seja melhorada, reformada. Esse é o nosso desejo também. Tanto é que todas as vezes que recebi o movimento, os seus representantes, e também fiz visitas ao prédio, fiz com os membros do movimento, sempre divulguei isso. E sempre participei das atividades que eles faziam, né, aos domingos, enfim, lá à frente do prédio. Pois bem, aquele prédio, ele precisa de um restauro. E esse restauro, até a última vez que nós orçamos, ele estava em torno de 8 milhões de reais. Um bom dinheiro. Então veja que não é uma tarefa simples também, né? Hoje o prédio tem a segurança, que nós temos ali a segurança, e é claro que a gente tem buscado recursos para fazer o restauro desse prédio. Ou seja, está no radar. Com total apoio, deixa claro, da direção da Faculdade de Direito, que hoje a faculdade é lá no campus. Sim. Temos apoio dos dirigentes da faculdade, tá? E da própria comunidade, mas o nosso sonho é fazer com que aquele prédio ele se torne útil para a sociedade, na forma que a sociedade assim entender, claro, sempre dialogando com os atores e parceiros. Evidente que eu gostaria de dizer que poderíamos estar num outro estágio, mas também teve pandemia, teve uma série de coisas, fora os problemas de orçamento, aquela coisa toda que você já sabe, mas é um prédio muito importante para nós, e também o movimento é um movimento que nós temos um total respeito a todos os seus componentes, porque entendemos que é um movimento que nos ajuda. Sim. Essa é a nossa reflexão sobre o movimento Salva Jaqueira, um movimento que nos ajuda a lançarmos mãos
para que a gente possa exatamente fazer o melhor para aquela edificação. Bom, eu queria, agora, já que a gente estava falando um pouco dessa ideia de universidade, você falou agora, porque universidade, é universo, são várias estrelas, vários momentos, vários pensamentos, e eu acho que tem que ser assim, né? A priori tem que ser assim. Como é que o senhor enxerga questões, por exemplo, ideologia? A gente está num momento muito difícil dessas questões ideológicas, né? Muito forte e tal. Eu sei que isso dentro das universidades, a gente vez ou outra vê na internet muitos vídeos dentro de universidades também, esse embate ideológico, né? A questão de censurar colegas dentro do ambiente acadêmico. Eu vi recentemente, eu acho que foi inclusive na UFAM, uma situação envolvendo a questão da Palestina com os judeus, aquela coisa toda, né? E a gente sabe que isso existe, não dá para a gente dizer que isso não existe. Isso existe e, de fato, a universidade acaba sendo palco de alguns episódios nesse sentido. E não só isso, queria juntar a essa pergunta a discussão das cotas raciais, de vez ou outra também isso volta, é necessário, não é necessário. Enfim, são questões, né, que a gente fala de inclusão, né, discriminação, ideologia, quer dizer, essas pautas, né, como é que a reitoria enxerga quando vê isso acontecendo dentro do universo da universidade? Bom, vou tentar responder por partes, porque é uma pergunta bem ampla. Bem ampla. Primeiro, em relação às cotas. Quando eu assumi no dia 4 de julho de 2017, nós não tínhamos comissão de verificação. Por quê? Porque a lei diz que basta autodeclaração. Isso. É o que está no texto legal. Isso. E nós não discutimos isso. Mas também começaram a surgir uma série de denúncias, etc. Óbvias, né? O cara branco chega lá e diz que é negro e quer usar a cota. Chegou uma série de coisas. Então, para promover a justiça, no caso, buscarmos uma justeza, criamos a comissão de heteroidentificação. Ela existe, ela é atuante, tem pessoas dos movimentos ligados ao tema, né? Enfim, nós temos a comissão. Estão lá, então a cota cumprimos com a comissão de heteroidentificação, também tem concursos públicos, etc. Pois bem, a universidade em si, ela é um local de formação de jovens. E é claro que nesse local, nesse ambiente, existem várias visões de mundo sobre qualquer tema. Não é só o tema político, sobre religião, sobre o que você imaginar, existe. Tem uns grupinhos lá dentro, né? Existe. Isso faz parte desse universo, né? Pois bem, então, o nosso papel, entendo, é um papel de mediação. Perfeito. É buscar mediar todas essas linguagens, esses símbolos, esses movimentos, etc, etc. É um trabalho realmente hercúleo, mas é um trabalho necessário, né? Porque ali há muitas visões de mundo, que não pode ser diferente. Eu acho que é necessário também, né, reitor, a gente permitir a existência desses pensamentos. Um não pode querer anular o outro, por completo. Né? Houveram algumas situações lá que, fruto do meu ponto de vista, talvez de incompreensões, que faz parte do processo, né? Mas o importante é que se diga o seguinte, né? Todas as manifestações foram garantidas. Todas as manifestações foram garantidas. Tá? Então, isso para mim se chama a liberdade de expressão. Porque é o local da universidade, é a liberdade de expressão. Está no nosso estatuto. É o local do livre pensamento. Não se pode impedir livre pensamento. Você pode discordar. Isso é absolutamente legítimo. Mas o livre pensamento, ele tem que ser garantido para qualquer lado. Então, entendo que nós buscamos garantir o livre pensamento. Ou seja, a ideia mesmo é que a universidade, enquanto instituição, seja mediadora. Exatamente. Ela é mediadora. Garantidora da existência, mediando. Garantidora, exatamente, mediando. Porque é assim que nós entendemos que é a verdadeira universidade. No dia que houver um cerceamento, então não faz sentido.
Então, não pode ser considerado. Então, nosso papel foi buscar essa mediação, né, para que todas as vozes fossem ouvidas. Mas também entendendo que, em alguns momentos, há conflitos. E faz parte do nosso ambiente. Do nosso ambiente, né? Isso faz parte dos processos de construção. É assim que funciona. Então, eu sou uma pessoa que tem uma marca de dialogar com todos ali. Quem me conhece sabe disso. Eu nunca me neguei ao diálogo com ninguém, até com aqueles que pensam totalmente o contrário. Mas eu penso que essa reflexão, ela pode ser amadurecida. Eu jamais me neguei a dialogar com quem quer que seja, no cargo que eu estou. Mesmo antes já era assim, imagina no cargo que eu estou, né? Então, é um processo de construção com um foco. Qual é o foco? É levar o nome da nossa instituição. Né? É levar o nome da nossa instituição. Que, para mim, isso é o meu papel e é o papel de quem está nessa função. Colocar o nome da nossa instituição no local que é merecido, né? Que é ali no pódio, né? No primeiro lugar do pódio. A melhor nota do... Exato. Então, tem que ser assim, né? Não pode ser diferente. E penso que é um processo de amadurecimento coletivo, né? Coisas que, alguns anos atrás, nós não entendíamos como uma... Como é que eu posso dizer? Como uma verdade, hoje é uma verdade. Como é que vai ser isso, né? Então, ou a gente muda, ou a gente amadurece, né? Ou então você não vai conseguir viver nesse mundo, né? Claro, mudar sem perder seus princípios, sem perder seus valores, etc. Mas esse processo de mudança é um processo que está colocado para a sociedade. Eu vejo uma juventude muito ativa, muito atuante, né? Você acha, do ponto de vista, só para a gente encerrar, que o pessoal já está me pedindo ali para concluir a entrevista, essa geração, né, vamos dizer, essa mais recente, a geração que está na universidade agora, lá nesses 4, 5 anos que ela... Essa é uma geração muito diferente assim das outras, ou ela tem algumas características que saltam aos olhos, assim? Bom, primeiro a diferença em que, claro, aí é uma grande discussão, mas hoje essa geração, para nós, é uma geração que tem muito mais acesso à informação que nós. Isso para mim é fato. Chega mais... A informação. Chega mais informado, né? Ela tem mais acesso. Eu não vou discutir a qualidade da informação nem o uso. Não dá. Que é outro debate. É outro debate. Você né? sabe disso. Eu estou dizendo, acesso, sim, muito mais do que a nossa. Ponto. Então, para mim, isso já é um diferencial. Que nós temos que usar a favor. A favor do melhor processo de formação. Porque a tecnologia, ela é meio, ela não é fim. Ela vai fazer a mediação entre as pessoas, etc. Né? Então, nisso, nós estamos... Né? E vejo também que, por conta disso, nós temos, por essa facilidade, nós temos que ter professores muito mais preparados e alunos muito mais preparados. Tá? Porque como é que era no nosso tempo? Vamos lá, vamos tentar fazer um rápido exercício. Bom, eu tenho mais de 50 anos, então quem for da minha geração pode dizer. O professor passava um trabalho, a gente ia na biblioteca, fazia uma cartolina, tá? No meu tempo era assim. A cartolina era o máximo do máximo, lembra? Você botava uma gravura, um dizer, e apresentava na sala com a cartolina. Um ficava segurando? Exato, um ficava... Não era isso? Quem apresenta hoje assim? Desculpa, vai ser levado até da esportiva, como a gente diz, né? Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Mas para nós, aquilo era o máximo do que a gente podia fazer, ou nossos pais podiam fazer, ou nós. Né? E nós aprendíamos. E, pelo menos na minha geração, todos que eu vejo meus colegas que formaram e tudo, todos estão em pós, exato, com todas as limitações da época que existia do fluxo de informação, etc. Né? Agora você imagina hoje, né, um jovem que não importa o curso que ele faz, com todo o acesso, com tudo, e usando essa tecnologia, né, buscando, meu Deus, então ele pode sair muito melhor formado do que eu saí. Vou fazer 35 anos de formado. Eu vejo que hoje um jovem economista pode ser muito mais do que eu saí. Agora, vai depender dele também, né? Da sua busca, do seu envolvimento. Enfim, aí é uma questão também de cada um. Heitor, obrigado. Obrigado.
Obrigado mesmo pela entrevista. Imagina. Satisfação, sucesso. Sei que você está concluindo o seu mandato aí, né? E sucesso mais uma vez aí para o fã. Acho que foi importante o bate-papo. Obrigado, eu que agradeço. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas. Nacional 190. Sabia que você poderia estar divulgando a sua empresa, o seu comércio, o seu estabelecimento aqui no programa Nacional 90, o melhor programa de polícia do estado do Amazonas? Você pode divulgar a sua empresa, o seu estabelecimento, a sua drogaria, o seu açougue, a sua pizzaria e sua escola de cursos profissionalizantes. Eu garanto para você uma coisa, a sua venda vai crescer, vai subir igual balão. E olha, a nossa chefe do departamento comercial vai fazer um preço muito especial para você. Eu garanto que você vai ganhar muito dinheiro. É só ligar agora. 98465-7863. 98465-7863. Vem pra cá, vem divulgar aqui no Nacional 90 e você vai ganhar muito dinheiro.